Bem-vindo a mais uma edição do Somos Poker. Eu sou Alexandre Batti e você sabe, aqui a gente vai conhecer sempre mais do universo do poker. Seus jogadores, suas jogadas, seus desafios, dentro e fora das mesas, nos vários torneios aqui da Latinoamérica. E para nos esclarecer, nos orientar, nos ensinar, nada mais, nada menos que o mestre Felipe Mojave. E aí, meu garoto? Tudo bom? Tudo Tem bom? respondido às dúvidas dos nossos... Ah, com certeza. Tem? Inclusive, já vamos começar dessa forma, ok? Hashtag SomosPokerBR, todas as redes sociais, @Felipe Mojave, Instagram, Facebook e o Twitter. Manda aí que eu vou responder um a um, ok? Se vocês estiverem duvidando, é só mandar que vocês vão ver. Vamos receber a resposta do Mojave e vamos falar sobre poker, estudar um pouquinho mais sobre poker aqui junto com a gente no Somos Poker. Olá, hein? Compromisso é dívida. Não estou blefando, ok? Pode me testar. Bom, nós vamos começar com a nossa primeira análise de mão, que é de uma mesa final de um torneio importantíssimo de Vinha del Mar. Eu queria saber de você, Felipe, como se forma essa estrutura até chegar a essa mesa final? Olha só, você joga o torneio de pôquer por dias e dias, horas e horas, até sobrar simplesmente 8 jogadores que vão aí participar dessa mesa final, muitas vezes 9 jogadores, dependendo de alguns torneios, 10 jogadores, vai depender da estrutura do torneio. Então, obviamente, ali os nervos estão à flor da pele, porque todo mundo chegou ali e quer fechar, ou seja, quer ganhar o torneio. Todo mundo, obviamente, já está na faixa de premiação, porque isso é importante lembrar que todos os jogadores que participam do torneio, em média, 15% deles entram na faixa de premiação. Então, ou seja, a mesa final a gente está falando ali de um percentual mínimo, ou seja, se entraram 1000 jogadores, a gente já está falando um percentual mínimo, onde muitos outros jogadores já premiaram e todo mundo ali está premiando. Mas, obviamente, todo mundo quer levar o troféu de campeão para casa. Bom, então é adrenalina pura. Então vamos conferir essa primeira análise dessa mesa final desse torneio importante. Bom, vamos para a análise então, né, Mojave? A gente tem aqui o Alache do Chile contra a brasileira, Renata Teixeira. Olha só, ação em three-handed, ou seja, 3 jogadores aqui. A Renatinha está em posição no Big Blind contra o Alache, que está no Small Blind. E olha só, a Renatinha acertou uma sequência no turn, ela tem 5 e 7 off, que é uma mão muito ruim, mas que acontece? Heads up, jogando em 3, ela jogou a mão muito bem e acertou essa sequência no turn. Agora, fato importante, a gente está vendo que o Alache tem um 4. Ou seja, ele tem uma trinca. E trinca perde da sequência. Renata, naturalmente, está ganhando essa mão. Mas será que ela está ganhando a mão mesmo? Qual é a outra carta que o Alache tem? Será que não é um full house? Porque small para big, essa hora do jogo, ele pode ter um 4 e 3, um 4 e 6 e ter um full house, que naturalmente vai ser uma mão melhor que a da Renata. E a gente tem um pote aí com as fichas de 540 mil. É muito, é pouco? Qual a referência que a gente tem disso? São bastante fichas aqui nesse estágio do torneio. Pode ver que o Alache aposta e a Renata dá um raise no turn, ok? Ela aumenta a aposta e pela natureza de jogo aqui, que o Alache foi para somente o call no turn e foi check no river, ok? É natural que a Renata está ganhando essa mão, ok? Então a Renata está calculando como excelente jogadora qual é o tamanho da aposta por valor que ela vai fazer. Para ele não fugir. Para ele não, exatamente, para ele pagar. Porque a aposta de valor significa fazer uma aposta cujo seu oponente tem uma mão capaz de pagar a sua aposta e que é uma mão perdedora, ok? Esse conceito é importante. Se vocês tiverem dúvida, hashtag SomosPokerBR, manda aí para mim, @Felipe Mojave, beleza? Mas a mão dele é uma trinca de 4, não é uma mão tão desprezível, Com certeza, é uma mão muito forte, principalmente em ação heads up, né? E aí a Renata coloca uma aposta ali de 325 mil fichas. Eu gosto do tamanho da aposta da Renata, porque incentiva o call é lá. Renata toma o call, pode mostrar, é boa notícia, Renatinha. É sequência, knock-knock, pode puxar, mostra o 4, faz cara feia. Mas perdeu o pote, excelente mão aí da Renatinha, muito bem jogada essa mão, gosto de como ela jogou o raise no turn, ela acaba fazendo uma situação aí que a gente fala em polarizar o range, ou seja, ela dá um raise ali e o oponente fica muito sem saber ali se ela tá num draw ou se ela tem uma mão formada, tá numa pedida, e aí no river ela vai lá e faz uma aposta por valor. E, lembrando que a Renatinha aí, dos nossos cabelos roxos, é uma das melhores jogadoras de pôquer do Brasil. Maravilha. Bom, Mojave, como eu, a maioria do público, como iniciante, eu fiquei com 2 dúvidas que eu quero tirar com você.
numa mesa final dessa, muda muito a estratégia de jogo? Claro, muda bastante. O jogo fica muito mais agressivo porque a gente fica numa estratégia de jogo short-handed. O que significa isso? Menos jogadores na mesa de pôquer. Então a exigibilidade de cartas, ela realmente cai. Pode ver que ali o showdown foi um 4 e qualquer coisa contra um 5 e 7 off, ou seja, uma carta de cada naipe da Renatinha. Então nesse caso, quando a gente vem com um as na mão, já é um jogo bom. Ou seja, qualquer par já é um jogo bom. É um motivo significativo para a gente agressivar um pouco mais o jogo. E nessa fase do jogo os blinds estão muito altos, ou seja, as apostas obrigatórias. Então, naturalmente, a gente tem que aumentar o nosso range de mãos, nossa gama de mãos, agressivar um pouco mais, porque esses potes, cada pote é muito importante aqui. Bom, acho que esse é um bom momento para a gente conhecer um pouco mais dos grandes jogadores de pôquer. Vamos então saber mais sobre Ivan Marques, um venezuelano. Me sigo encontrando con amigos acá en Viña del Mar, tratando de aprender, tratando de crecer, de insertarme en este mundo del póker. Y encontré al gran Iván, el terrible, de Venezuela. ¿Cómo Hola, andas, ¿cómo amigo? estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por dejarme participar. Bueno, de esto sé poco y nada, pero lo lindo que tiene el póker es que hay una linda comunidad. Claro, ¿no? Una gran familia. Eso es lo que veo y lo que voy encontrando. Por eso, aprovechando este programa que sale para toda América, ¿sí? Quería que tú seas el representante de Venezuela en esta enseñanza para mí. Adelante, empezamos a jugar. Lo elemental son 2 cartas para cada uno, ¿cierto? Fichas virtuales, ¿no? Fichas virtuales, no me dan ni fichas. No confían en mí, ¿entendés? No confían en mí. Mike. Bueno, creo que me fue bien a mí. Creo. ¿Cuánto apuestas? Y yo apostaría Hablas tú primero. $100. $100. ¿Para ti es poco o es mucho? Yo subo a 200. Ah, la. Yo no me voy a achicar. ¿No? Juego. Juego. Ok. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Ahora pasamos a este segundo paso, ¿no? Si yo subí, mi recomendación es que apueste porque yo no debo estar en ese rango. Claro, vas a estar para subir, Porque ¿verdad? debo estar en otro. Bueno, voy a poner $100 más. Pago. Pagás, ok. Van 300. Bien, entonces ahora ella vuelve a jugar. Bueno. Ahora yo te recomendaría que te foldearan. No apuesto más. Sigo en Yo 300. también paso. Bien. Nos queda una carta más. La. Bueno, estoy tan concentrado en charlar contigo que ni sé lo que hay. Apuesto 100 más. Pago. Pagás. Bien, así me gusta. Estamos en $400. 400, 800 tiene el pote, ¿no? Bueno. Muestra una. ¡Uy, qué lindo! Eso se pone bueno. Pero yo creo que tienes algo de... ¿Podemos apostar de vuelta o ya está? ¿Listo? No, sí tiene algo. Tiene el 7, el 7. Doy vuelta. Cuando salió el 7 tenía los ojos así. Vos dijiste suerte de principiante. Tienes el 7, estoy seguro. Sí. ¿Doy vuelta? O el 10. Ganó, ¿no? No, ¿Gané yo? ganaste tú acá, claro. Te dejo 400. Te voy a dar la revancha. Ok, propongo que sean cartas abiertas, mejor. No lo hagan en casa, esto solo acá entre amigos, partida Exacto. privada. Y aparte el all-in va o por 7 días en Buenos Aires, invitado por mí, todo pago, Ok. o 7 días en Isla Margarita, todo pago, invitado por ti. Estás invitado, Ok. claro que sí, cordialmente. Hacemos es un así, trato, es un trato. all-in, dale, vamos. Oh. ¿Quién barajó eso? Ella, pero No, me parece que lo la vas a tener que invitar. lo pregunté. Bueno, Explícame y ahora tienes que explicarle. tener visa para Venezuela, ¿ok? Te tienes que sacar la visa. Ok, pero ganaste tú o gané yo. No, ganaste ¿En tú. serio? Tú tienes as 3 y salió el as, claro. bueno, Yo listo, antes voy fenómeno. más o menos un 49-51. Pero son tantas las ganas de que tenés de a Buenos Aires y la buena onda que le pusiste, Jugamos otra. que yo te invito. Listo. ¿En serio? Cerramos así. Gracias. Mirá, invitado a Buenos Aires y Seguro. nos vemos en Panamá. Seguro, Y ya la claro, seguimos en con un mayo. poquito más de experiencia. Por favor. ¿Te parece? Pero esta vez barajo yo. Muy bien. Gracias. Max, gracias. Ô Javi, eu tenho mais uma dúvida. Eu queria saber de você como se dá toda essa organização de um torneio. Olha, se engana quem acredita que organizar um torneio de pôquer é tarefa simples. Não é. O torneio de pôquer envolve muitas questões ali da organização, por exemplo, desde a parte da logística do torneio, desde a parte dos profissionais super qualificados, muito difícil de encontrar, ou seja, com os torneios crescendo, é uma profissão nova, vamos dizer assim, né?
Fora isso, tem toda a outra parte do live stream, tem a parte da cobertura do torneio. Então, existe uma complexidade muito grande, muitos profissionais, cada um ali cuidando de uma partezinha do torneio. Agora, imagina assim, tá jogando um torneio, por exemplo, um torneio com 1000 jogadores, você precisa de pelo menos 100 mesas. Né? Então imagina a logística para você ir para Vinha del Mar, para você ir para Natal jogar o Campeonato Brasileiro e essa estrutura de mover as mesas, de organizar as mesas em locais diferentes, é realmente bastante complexo, é muito mais difícil de, por exemplo, um campeonato de surf, o mar já está lá, né? Eu acho que organizar um torneio de pôquer é bastante complicado e vocês, eu acho que vão acompanhar um pouquinho aqui com a gente como é que se faz isso. É verdade, a gente tem uma matéria que vai mostrar bem isso. Vamos acompanhar essa matéria. Bueno, seguimos recorriendo aquí este espacio en Viña del Mar y me encontré con un amigo. ¿Hace cuánto laburas con esto? Y ya hace 10 años. 10 años. Hace 10 años, sí, sí. En el programa vemos las distintas facetas. Sí. Los vemos jugando, concentrados, laburando. Vos los llevás a hacer otros Y desafíos. yo los divertís un poco porque en realidad, viste, el póker están acá sentados 12, 14 horas por día, están rotos. Y una cosa es llevarles a las casas de ustedes este póker y otra cosa es llevar este póker con condimentos de lifestyle y con las cosas que podemos hacer afuera. ¿Por qué? Pues estamos en una locación que hay un montón de cosas para disfrutar y conocer. Dame una línea de Viña del Mar. Siempre esta es la antesala de todo lo que se viene durante el año y es un lugar que nos suelen atender muy bien, son muy cordiales aquí en el Enjoy Casino. Los chilenos tienen muy buena onda y son muy apasionados por el póker también. Es una plaza donde el póker se está desarrollando todavía y tenés jugadores muy buenos y tenés muchos jugadores que están en términos medios. Entonces también es una plaza para los jugadores que vienen de afuera, más experimentados, a venir a ganar, obviamente. Miren las mesas, miren los jugadores, escuchen el ruido de las fichas. Acompañame, Gastón, porque, a ver, esta es la mesa central. A mí me va a tocar comentar de esta mesa. Poneme en situación, contame quiénes están. En el torneo tenés, no sé, en este caso por ahí tenés 30 mesas en simultáneo, así que se están jugando. Pero una mesa es la que se destaca y que hacemos televisada en vivo vía live stream. Esto en este momento se está transmitiendo por live stream para todo el mundo. Bueno, me imagino que estando vos ahora acá... del otro lado hay por lo menos 50.000 personas mirando lo que está sucediendo en esa mesa. Me imagino que estando vos acá nos vas a abrir la puerta a ese otro lado para ver, por ejemplo, toda la gente que labure y que no se ve. Por supuesto, vengan, acompáñame. Vamos para adentro. Vení. Movimenta muita coisa mesmo. Inclusive, né, Mojave, a gente teve aqui no Brasil, há pouco tempo, o batimento de um recorde mesmo, né? Um recorde de participantes, é isso? É verdade, a gente começou o torneio aqui no Brasil com uma mesa, tá bom? E a gente teve praticamente 3.000 participantes aí nesse main event, que inclusive no final do ano em São Paulo vai rolar mais uma etapa do Campeonato Brasileiro e a gente pretende, com certeza vai bater esse recorde aí. O Brasil, que é o segundo maior torneio de pôquer do mundo, ok? Só está atrás de Las Vegas, já bateu Las Vegas e agora tem tudo para crescer e bater de vez, ok? Nosso mercado crescendo bastante. Maravilha. Bom, a gente vai para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco com Somos Poker. Voltamos com Somos Poker e agora vamos a mais uma análise de mão com Felipe Mojave. Vamos nessa. Bom, Mojave, a gente tem aí novamente a Renatinha Teixeira, agora enfrentando o Quesada. Bom, a gente pode ver que a Renatinha é a primeira a agir aqui, ela está na primeira posição da mesa, que a gente chama de Under the Gun, ou seja, o UTG, que é a primeira posição a jogar. Por que Under the Gun? Porque ela tá ali, debaixo da arma literalmente, tá o Big Blind na esquerda, se ela quiser jogar, ela tem que foldar ou ir pro jogo. Que é supostamente a pior posição. Pior posição pré-flop aí da mesa. Ela aplica o raise e aumenta para 88.000 fichas, com um stack bastante saudável ali, de aproximadamente 600.000 fichas, e o oponente com um stack efetivo ali, que é 600.000, o Quesada defende o Big Blind com o Suitor Connector, que é o 10 e 9 de paus. E olha só, Quesada acerta o flop dos sonhos aqui, que é um flush no flop, ou seja, ele já acertou 5 cartas aí do mesmo naipe, que em geral isso vai acontecer uma a cada 100 vezes, viu? Então, a Renata vai fazer uma aposta aqui, porque ela tem top pair, ou seja, ela acertou o par de as aí no bordo com kicker rei, faz uma aposta muito bem feita aí para defender o top pair dela, mas não deixa de ser uma aposta por valor para extrair fichas também.
e vamos ver o que o Quesada vai fazer. Quesada com a ação, deu somente o call, ou seja, optou pelo slow play, ou seja, vamos ver o que vai acontecer aqui. E agora o turn é uma carta perigosa. Por quê? A Renata acerta uma trinca, dá muito mais força para a mão dela, onde ela acredita que muitas vezes o Quesada também pode ter um as, onde muitas vezes o Quesada pode estar em um flush draw, ou seja, com uma carta de paus apenas, correndo para tentar conectar com outra carta de paus. Todas as cartas do mesmo naipe. Então eu vejo aqui, na análise dessa mão, que a Renatinha ela tem todos os motivos para acreditar que ela tá ganhando a mão. Tá? Então ela vai ao win, quando o oponente paga rápido, ela já sabe que a notícia não é tão boa assim, né? Sim. E o oponente vai lá e mostra o flush nessa mão. E agora a Renatinha precisa de uma dobra aí no river, seja do as para quadra, do rei para o full ou qualquer par que tem aí na mesa. Como a gente está vendo aí, a Renatinha tem 10 outs. Porque nesse momento ele supostamente está ganhando. Isso, a Renatinha tem em torno de 25% aí, 23% de chance de ganhar a mão, e ela ganha a mão. O river dobra o 6 e ela faz o full house, ou seja, praticamente 1 em 4 ela ganharia essa mão, ou seja, perdendo 3 mãos aí a cada 4. Maravilha. Que mesa, hein, Mojave? Pelo pouco que eu entendo, eu vi que os dois tinham bons jogos e que o embate ia ser inevitável. Não, com certeza. A jogada foi muito bem aplicada por ambos aqui. Na terminologia do poker, a gente chama essa mão de cooler, ou seja, cooler é uma mão muito difícil de escapar, porque você tem uma mão muito forte, seu oponente também tem uma mão muito forte que é maior que a sua. Então é aquela situação que a gente fala, olha, realmente eu não tinha muito o que fazer aqui, a não ser jogar a minha mão dessa forma, ou seja, a gente fala que as cartas jogaram ali sozinhas, mas eu gostei muito da jogada de ambos. Eu gostei que o oponente da Renatinha foi um jogador que defendeu o blind, ele tem uma mão boa para defender o blind, acabou conectando com o flop, foi pro slow play, conseguiu extrair o máximo de fichas, a jogada foi genial, e a Renatinha também, porque ela acredita que o oponente está num draw ou tem um as fraco. Quando ela conecta a trinca dela no turn, é muito difícil de desligar, né? A gente acredita que está ganhando a mão. Obviamente não tem como condenar de forma alguma a Renatinha aqui, que fez uma excelente jogada e acabou sendo beneficiada no river. O que a gente diz que não é sorte, ok? É probabilidade. Então a Renatinha fez uma excelente jogada, estava perdendo e a probabilidade dela ganhar era de aproximadamente 25%. Dessa vez bateu 25% para a Renatinha, mas não tem nada de sorte nisso. A jogada dela foi muito bem empregada, assim como a jogada do oponente dela, a longo prazo, vai ser uma jogada vencedora. Ele vai perder essa e as próximas 3, possivelmente dessa mesma forma, ele vai sair vencedor. Bom, a gente viu uma grande jogada num grande torneio entre grandes jogadores. Eu queria saber de você isso, como se dá esse nível de interesse também para o público? Qual o streaming disso? Como é que é feita toda essa conexão, essa divulgação, essa transmissão do evento? Bom, a gente tem a transmissão dos torneios ao vivo na internet, isso chama o live stream. Eu acho que a gente vai acompanhar um pouquinho aí como é que funciona o live stream e logo na volta eu dou mais uns detalhezinhos para vocês, fechou? Vamos ver então essa matéria que é muito interessante, que vai esclarecer principalmente a mim. Vamos lá. Bueno, desaparecimos del salón. Terrible, ¿viste? Ahora te metiste en la oscuridad. Y esto justamente es el backstage de lo que sucede en esa mesa televisada, que como te contaba, juegan jugadores destacados que se decidió que son los jugadores que tienen que estar mostrando su juego para todo el mundo. ¿Por qué? Porque como te decía antes, esto está televisado en vivo, vía live stream, en tiempo real, 12 horas por día, durante 5 días de transmisión en tiempo real en vivo, y la gente está viendo lo que ellos hacen. Ahora y acá, mira, esto, justamente acá están trabajando los chicos. ¿Cuánta gente trabaja acá? 280 más o menos. Increíble. Fíjate acá cómo van siguiendo la acción, segundo a segundo, de cuántas fichas tiene cada jugador, de cómo son las apuestas. O sea, eso es la toma cenital. Esto es lo que se está viendo en este momento. Esa mano está en curso en este momento. Obviamente ellos no ven las cartas de los jugadores porque si no podría darse a colusión. Exacto. Algún tipo de trampa, que acá no lo hay, es limpio. Perfecto. Y esto es lo que se está transmitiendo. Y ahí están siguiendo la acción de las apuestas que cada uno está haciendo. Y después al finalizar la mano se sabe cuántas fichas tiene uno, cuántas fichas tiene otro. Y este es el producto final.
Esto pueden ingresar a pokerstars.tv Mira vos. y van a ver en HD todo lo que está sucediendo en este momento. Qué increíble. Bueno, está jugando Impresionante, Grillo, ¿no? que es un pro Está jugando Grillo, que poker. es Team PokerStars Pro, que es uno de los mejores jugadores de Latinoamérica, mexicano. Y está jugando con varios regulares también chilenos muy reconocidos acá en el ambiente. La verdad, lo bueno de encontrarte fue que nos mostraste todo, ¿no? Desde el afuera y el adentro. Y te Esto falta acá se conocer termina todo, muchísimo ¿no? más. Sí, pero esto es el principio de todo. Acá, esta es la cocina del Bien. póker. Tengo un desafío para vos que pronto vamos a hacer, ¿Te parece? porque tenés que debutar, y para debutar vas a tener que ¿Es demostrar necesario? de qué estás hecho. Ok, bueno, acepto el desafío. ¿Aceptás? Queda pendiente para más Ahora un adelante. desafío picante que me parece que no se la va a bancar. Me la voy a Ni bancar. un poquito, no se la va a bancar ni Sigan un poquito. disfrutando de este programa, gracias. Dale, querido, pez. Bom, agora a gente vai ver o segundo enfrentamento entre Alash e Renata Teixeira, que decidiu o torneio de Vinha Del Mar. Vamos analisar essa mão, Mojave? Vamos avaliar. Tá aí, Mojave, momentos decisivos da final de um torneio, né? Isso aí, ó, a gente pode ver que o Alash parte pro ataque do botão, ou seja, o small blind em ação heads up, mano a mano, a Renatinha é o big blind, total desvantagem aqui. Pra ela, né? Até porque o Alash, ele tem um stack grande, abriu raise com um par de 10, que é um jogo muito forte. O que é um stack? Stack é a sua pilha de fichas. Tá. Isso quer dizer quantas fichas você tem ali na sua frente. Pode ver que o Alash ali tem bastante fichas, tem mais fichas que a Renatinha, que está pensando, fazendo caras e bocas, pegando fichas para aumentar, hein? Aumentou. Aham. Olha lá, aplicou um raise, ou seja, o que a gente chama aí de 3-bet, ou seja, com as e dama de espadas, que é um jogo muito forte para heads up. Pode Sim. ver que o oponente fez 250, Renatinha fora de posição aplicou essa 3-bet para 700 mil fichas, que eu gosto do valor, viu? Aqui eu acho que a Renatinha acertou a mão. Aham. Ela pode estar muito bem blefando, colocando pressão no oponente dela. Pode ver que ela tem em torno aí um pouco mais, né, que a metade das fichas aí do Alash, que voltou ao win. Acho que a Renatinha vai dar call, não tem muito o que fazer nessa mão. É uma situação de coin flip. O que é o coin flip, Ale? Perguntas do Ale, hein? Aham. Olha, é uma situação onde os oponentes têm 50% de chance de ganhar. Certo. A mesma coisa você jogar uma moedinha pra cima e dar cara e coroa, você nunca sabe se vai dar cara, se vai dar coroa. Aqui, 50% de E chance. tudo isso antes dele virar o flop, né? Exatamente, porque ambos têm uma mão muito forte. A Renata faz isso porque ela pode achar o oponente dela com um as e valete, por exemplo, que é um kicker pior que dama. Agora ela precisa de um as ou de uma dama. 6 outs apenas. Se ela perder, tá eliminada. Segundo colocada aqui no torneio. Campeão o Alash. Excelente resultado aí pro poker brasileiro da Renatinha, segundo lugar. Mas parece que ela leva relativamente bem uma derrota dessa. Momento, né, difícil. Obviamente, é um grande resultado, acho o melhor resultado da carreira da Renata. Aham. Com certeza tem todos os motivos aí pra ficar muito contente e feliz, mas é óbvio que ela queria ganhar o título, isso a gente não tem como negar. Eu também queria que ela tivesse ganhado, também não tenho como negar. Agora, ela fez tudo que ela tinha que fazer. Então, excelente desempenho aí da Renatinha nesse torneio. É uma mão que jogou sozinha, vamos dizer assim. Eu jogaria igualzinho ela jogou, também teria sido eliminada. Bela participação do Brasil. Boa, Renatinha. Bom, terminamos o programa de hoje em grande estilo. Então nos vemos na próxima semana com Somos Poker. Até lá.